Fala, então vamos aplaudir bem forte o Senhor. Uma ótima noite a todos os nossos amados. Nós estamos aqui numa quarta-feira profética. E que bom que você está conosco nesta reunião. Aproveite para se inscrever nesse canal. Não esqueça de curtir, comentar, porque essa mensagem será impulsionada e ela vai chegar nos 4 cantos desse mundo. Já alcançamos Israel. Hoje um amigo lá de Israel disse que já tem amigos em toda Israel e Jerusalém acompanhando os nossos cultos, a nossa mensagem. E é esse o objetivo. Quando você se inscreve, quando você curte, o YouTube entende que é relevante e essa mensagem é impulsionada. Então faz a sua parte. Pega esse dedo bonito que você tem, aperta e vou me inscrever e vamos decolar, porque o reino dos céus precisa alcançar essa terra. Quem crê nisso, diga amém. Vamos para a palavra do Senhor. Quem está com a Bíblia, abra em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. O que nós refletimos é o que incomoda. É o tema da nossa mensagem. É o que nós refletimos, é o que nós carregamos, amados, que incomoda muita gente. Não tem nada a ver com a gente, pessoal. Tem a ver com aquilo que nós carregamos, aquilo que nós refletimos. E hoje eu tenho uma mensagem que vai abençoar o seu coração. Diga, eu creio. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Quem já achou, diga assim, eu já encontrei. O que está escrito aí? Está assim, ó: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. No que, gente? Na mesma imagem, como no Espírito do Senhor. Então veja, como um espelho, diga com autoridade, fala assim, ó, como um espelho, nós refletimos o que? A imagem do Senhor. Então presta bastante atenção. Quando você olha no espelho, você não vê lá uma imagem? Presta bem atenção. Aquela imagem não é, matematicamente falando, a sua imagem. É a imagem do Senhor. Por isso que quando Satanás, ele olha para nós, ele se revolta. Já viu pessoas que odeiam pessoas sem ter causa? Diz, meu Deus, não fiz nada para essa pessoa, porque ela me odeia tanto. É o que você está refletindo. É a imagem que você carrega. Querido, olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Como um espelho, nós precisamos refletir a imagem do Senhor. Então presta bastante atenção. Quando as pessoas olhar para você, na verdade elas têm que olhar um espelho, não você. E elas olhar para você, elas têm que ver a imagem do Deus Todo-Poderoso. Quem está comigo, diga, eu estou aqui. Por que quando a pessoa olha para mim, é como um espelho refletindo a imagem do Senhor? Porque é bíblico. Gênesis capítulo 1. Olha o que está escrito. Nossa, como essa pessoa se incomoda comigo. Essa pessoa fala de mim. É o que você carrega, irmão. Gênesis capítulo 1. Quem não carrega nada, não incomoda ninguém. Quem não carrega nada, não incomoda ninguém. Mas quando você carrega, você incomoda. É por isso que Satanás, ele se revolta contra alguns, porque eles não estão refletindo o mundo, eles estão refletindo a imagem do Senhor. E é isso que a igreja precisa refletir, a imagem do Senhor. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 1, 26. O que está escrito? Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra, e sobre todos os animais, como se movem rente ao chão. Então, primeiro, antes de eu falar da imagem, levanta a mão para receber essa palavra. Querido, Deus não nos chamou para outra coisa a não ser governar. E eu quero dizer para você que nessa noite Deus está entregando um governo sobre a tua mão. Você não vai ser mais governado pelas circunstâncias. Você não vai mais ser governado pelos problemas. É você quem vai governar. Mas olha o que ele está dizendo: façamos o homem. Como nós vamos fazer? A nossa. Então olha para mim. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou de qualquer jeito.
Quando Deus nos criou, Ele disse: eu vou criá-los à nossa imagem. Ou seja, quando olharem para eles, verão a mim. Então presta bastante atenção no recado do Espírito Santo, querido. A maior guerra do inferno é transfigurar aquilo que reflete a imagem do Senhor. Por isso que a igreja verdadeira, ela não luta contra coisa a não ser a falsa doutrina, o mundanismo e o pecado. Porque essas três coisas, elas transfiguram a imagem. Aí faz uma igreja não parecer igreja. E quando eu digo igreja, levante as duas mãos bem altas assim e fala assim: a igreja sou eu. E quantas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: ó, eu não consigo ver Deus, eu não consigo ver a imagem. Por quê? Porque talvez as escolhas que ela está fazendo está transfigurando a imagem. Quem está pegando? Quem está pegando? Quem está pegando, diga: eu estou pegando. E sabe o que transfigura essa imagem que nós fomos chamados para refletir? Olha para o seu irmão com a cara de quem está com a unção de Deus sobre a tua vida. Quem buscou o Espírito Santo aqui? Ah, então você está cheio da unção. Então olha para ele e fala assim: ó, você nasceu para refletir. Está vendo? Enquanto muitos querem os holofortes, Deus prepara o palco para que os holofotes brilhem sobre mim. Tem uma pessoa cantando isso aí. Eu não quero holofote sobre mim, porque eu não nasci para receber a luz. Eu nasci para refletir a luz. Eu quero refletir a glória do Senhor. E o que transfigura isso? O que transfigura isso? Primeira coisa, fala para o Senhor só: cuidado para onde olhas. Mais autoridade, irmão, que já vou acabar a reunião. Fala só: cuidado para onde olhas. Números capítulo 13, versículo 33. E você conhece a nossa igreja. Nós vamos nos guiando porque quem guia essa igreja é o Espírito Santo. Ter uma Bíblia e não ter o Espírito Santo é a mesma coisa de ter um livro que você não entende nada. Mas ter uma Bíblia e ter o Espírito Santo como teu Senhor é sinônimo de que você vai crescer. Porque o Espírito Santo vai te conduzir pelas Escrituras. E olha onde ele está nos levando. Números 13, versículo 33. Para nos dizer o quê? Para nos dizer o quê? Que eu não me torno aquilo que as pessoas falam de mim. Já viu que tem gente que fica preocupado com o que os outros falam dela? Olha para mim aqui, querido. Você é a imagem do Senhor. Você é a imagem do Senhor. Ah, você não pegou. Você é a imagem do Senhor. Ah, mas eu estou preocupado demais porque as pessoas estão falando. Não, fica tranquilo, querido. Você não se torna o que as pessoas falam de você. Mas pega esse código. Você se torna o que você pensa que as pessoas falam de você. Aí você começa a pensar no que as pessoas ficam falando de você. Aí daqui a pouco você está se tornando aquilo que as pessoas falaram. Você muda a tua essência. Você muda o teu jeito de andar. Você muda o teu jeito de ser. Por quê? Porque o que os outros estão falando. Não, querido, eu já sei quem eu sou. Eu sou a imagem do meu Criador. Então eu não me importo, querido, com o que os outros falam. Quem está entendendo o que eu estou falando? Números 13, eu vou te mostrar. Olha o que está escrito. Também vimos ali gigantes. Filho de quem? Descendente dos gigantes. E éramos o quê? Como gafanhotos. Olha para mim. Eles estão falando que eles eram como? Aí eles afirmam e falam assim, ó: também éramos aos seus olhos. Mas olha para mim, pega comigo o código. Como começa o versículo 33? Ó, quem viu os gigantes? Eles. Diga só, quem viu os gigantes foi eles. Então olha para mim, o gigante não viu eles. Até mesmo porque, William, se o gigante visse eles, espada, eram os inimigos. Então a prova é, os gigantes não viram eles. Mas como é que eles estão se sentindo? Como um gafanhoto. Por quê? Porque é o que eles pensam que os gigantes pensam deles. Aplaude aí. Nossa, olha o tamanho daquele gigante. O que ele deve pensar? Que nós somos gafanhotos. Eles já assumem isso para eles. Ah, nós somos gafanhotinho, por quê? Olha o tamanho desse gigante. Eu estou aqui para dizer para você, querido, que não importa o tamanho do seu problema, Deus ainda é maior.
Não importa, querido, o tamanho da sua adversidade, Deus ainda é maior. Não importa, querido, o diagnóstico médico, o Deus que nós servimos é o Deus que faz impossíveis. Não importa. Mas o problema é que a gente está transfigurando o que somos. Por quê? Porque não vigiamos para onde estamos olhando. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Olha para o seu irmão e fala: você tem que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, Hebreus capítulo 12, não precisa ir lá. Olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque presta atenção, quando eu começo a olhar para Jesus, eu começo a ser como Ele é. Você está pegando, querido? Quando você começa a ter uma ideia errada de Deus, isso transfere e começa a refletir na tua vida. Tua vida começa a ter problema. Quando você começa a pensar assim, mas será que Deus vai fazer mesmo? Você está tendo uma ideia errada de Deus. Não é se Deus vai fazer, Ele vai fazer. Eu tenho que olhar para Jesus. Diga assim, eu tenho que olhar para Jesus. E quando os seus olhos estão postos em Jesus, querido, você começa a caminhar na terra como Ele caminhou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus veio na terra, olhou para o Pai. Diga assim, veio na terra, olhou para o Pai. Por que Ele olhou para o Pai? Porque Ele queria que as pessoas vissem o Pai nele. Agora, por que o discípulo tem que olhar para Jesus? Porque ele espera que esse mundo veja Jesus através de nós. É por isso que a palavra de Deus é muito forte. Tiago vai falar assim, não seja como os ouvintes esquecidos, que ouvem e não praticam. Porque esse que ouve e não pratica é como aqueles que olham no espelho, mas quando viram, já não lembram mais. Aleluia. Não adianta, querido, eu olhar para Jesus, mas não praticar o que Ele praticava. Porque daqui a pouco eu vou esquecer como Ele é. Mas se você começar a andar na terra, querido, como Jesus andou, você não vai aguentar ver uma pessoa doente e não querer colocar a mão e dizer, eu vou orar, eu vou expulsar esse mal. Você não vai mais aceitar, querido, que o diabo pinte bode na sua vida. Porque você vai andar como Jesus andou. Por quê? Porque você está olhando para Ele. E aí você começa a andar na terra e as pessoas começam a olhar para você e dizer assim, olha, eu vejo Jesus na tua vida. Não porque você é alguma coisa, mas porque você contempla no espelho e você pratica. Porque não adianta vir na igreja contemplar no espelho e depois não praticar. Você vai esquecer. Mas se você vier ouvir a palavra e sair daqui e começar, ei, você acordou de manhã, aí você vai no mercado, aí tem uma vovozinha passando e ela está contando as moedas para pagar. Aí você tira o dinheiro e fala assim, deixa eu pagar para você. Aí a vovozinha vai olhar para você e vai falar assim, você é tão bom. Fala assim, não sou bom não, querido. Não sou bom, eu só estou refletindo a imagem daquele que eu contemplo. Quando você estende a mão para uma pessoa, quando você faz o bem, a pessoa olha para você e ela quer aplaudir você. Você fala assim, não, querido, você tem que aplaudir aquele que eu estou olhando. E eu vou olhando para ele, eu vou praticando tudo que ele pratica. É por isso que você está vendo que eu sou uma pessoa bondosa. Mas na verdade eu não sou bom, eu sou tão mal. Porque essa carne aqui é miserável. Mas de tanto eu olhar para ele, eu estou praticando. Eu olho no espelho que é meu Jesus, vou refletir a glória dele. Eu vou praticar o que ele me ensina. Sabe por quê? Olha comigo, pega o código. Você se torna naquilo que você adora. Eita, que coisa linda. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Olha o que está escrito no Salmo 115. Salmo 115. Meu Deus. Salmo 115. Agora você vai pular da cadeira. Quem está entendendo tudo aí? Não é forte, não. Se você olhar no espelho e não praticar, você esquece. Mas se você olhar no espelho e falar, eu vou praticar. Eu era assim, quando eu comecei na igreja. Eu ia na igreja, eu via o pastor expulsar demônios. Sabe o que eu fazia? Eu ia nas favelas, eu falava assim, eu não sou nem obreiro, mas vou tentar fazer. Um dia manifestou um cara gigante, eu pulei em cima dele, ele me levava para lá e para cá assim. Eu falei, e agora, como é que expulsa?
Aí eu lembrei que ele falou assim: em nome de Jesus sai. Eu falei: em nome de Jesus sai. Eu falei: eu não vou sair. Ah, mas você vai. E aí saiu. Eu falei: Jesus, o negócio funciona. Aí eu fui lá e falei: ô pastor, eu quero ser obreiro. Ele falou: não é assim não, meu filho. A estrada para você ser obreiro, você primeiro vai ser um evangelista. Vai, então que dia que eu venho? Aí ele falou: domingo. Eu era assim, eu vi ele fazendo. Aí ele pegou confiança em mim. Aí ele falou assim: ó, Paulinho, eu vou te deixar a chave do núcleo. O núcleo era uma igreja menor. Vou deixar com você, porque aí você vem e prepara para mim. Aí ele fazia nas quartas e na sexta. Na quinta, quem estava lá? Eu vou abrir aquele negócio. Eu vou fazer o que o pastor fez na quarta e vai dar certo. Eu começava a chamar as pessoas. Daqui a pouco tinha 30 pessoas lá. Eu falei: e agora, Jesus, o que eu faço? Eu falei: prega a palavra. Ô pessoal, vamos lá, seu nome é Jesus. Não adianta olhar no espelho e não praticar. Você tem que olhar no espelho. Aí você vai se tornar como aquilo que você está vendo. Você se torna aquilo que você adora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá? Salmo 115. O que está escrito aí? Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Sem som algum que sai da sua garganta. Olha só, bem alto vai viver. Eles se tornam semelhante. Vamos aplaudir o Senhor. Eles iam fazendo aquelas imagens e eles iam se tornando como aquelas imagens. Por quê? Eles faziam aquela imagem para quê? Para adorar. Você se torna aquilo que você adora. Então, se você adora a Deus, você vai se tornar como Deus. Efésios fala isso, que precisamos ser imitadores de Deus. Ou se ele está falando para ser imitador de Deus, então significa dizer que eu posso ser como Deus. Eu posso falar como Deus. Eu posso agir como Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas você nunca será outra coisa a não ser aquilo que você. Então olha para o teu irmão com um tom de quem vai repreender. E fala assim: ó, cuidado com o que você adora. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente adora, irmão. Porque senão a gente pode se tornar aquilo. Nós temos que entender que só existe um Deus. Não existe dois, não existe três. É que nem eu falei esses dias, que eu vou terminar aqui. Aquela palavra que as pessoas falam, é um triângulo. Primeiro Deus, segundo a família, terceira a obra de Deus. Tudo mentira. Se Deus é primeiro, não tem segundo. Ele é o primeiro e acabou, irmão. E a partir do amor que eu tenho por Deus, eu vou cuidar bem da minha família, eu vou fazer bem a obra de Deus. Não tem segundo, não tem terceiro. Só existe um Deus. E quando você se prostra diante dele e você o adora, você vai se tornando como ele. Você anda nessa terra, mas você não anda de maneira natural. Você anda nessa terra, mas você anda de maneira sobrenatural. As pessoas olham para você, querido, e elas falam assim: ó, como pode ter uma pessoa que faz o que essa pessoa faz? Você vai dizer assim: é porque eu adoro aquele que faz isso. Diga: eu me torno aquilo que eu adoro. Provérbios 23. Você nunca vai se tornar o que você deseja. Eita, agora eu falei, Jesus. Você não se torna o que você deseja. Você se torna aquilo que você imagina. Amém? Cuidado, querido, para Satanás não transfigurar a imagem tão linda que é você. Toma muito cuidado. Olha só, Provérbios capítulo 23, versículo 7, fala assim, ó: eu não me torno, bem, com bastante autoridade, fala assim, ó: eu não me torno o que eu desejo. Eu me torno o quê? Quem está entendendo o que eu estou falando?
é aquilo que eu imagino que eu vou me tornar. Não adianta você desejar uma coisa e imaginar você de outro modo. Olha o que está escrito: porque como imaginou no seu coração, na sua alma, assim é. Quem está entendendo o que eu estou falando? Achou Provérbios 23, 7? Como imaginou na sua, assim é. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não adianta, pessoal, ter uma palavra de motivação para você, falar que você é capaz, falar que você pode, se você não se imagina assim. Eu vou me tornar, querido, aquilo que reflete na minha imaginação quando eu olho lá para aquele fundo do poço. Estou olhando para o fundo do poço, mas eu não serei o que está no fundo do poço, eu serei aquele que eu estou imaginando naquelas águas do poço. Porque antigamente o espelho eram as águas. A pessoa olhava na água e ela via a imagem que ela era. Então, pensa, quando você parar para pensar em você, não fica se imaginando incapaz, pequeno demais, débil demais. Quando você olhar para você, lembra do Deus que você serve. Quando você olhar no espelho, lembra do Deus que você adora. E você fala assim: ó, eu sou exatamente como o meu papai é. Ei. Todo mundo olhava para o Davi como o menor. Mas por que ele foi o maior? Porque talvez Davi foi o único que não se via como o menor. Ele estava lá e dizendo: prepara uma mesa, Senhor. Prepara uma mesa para mim. Eu vou ter uma mesa para mim. Você sabe o que é preparar uma mesa para mim? Significa dizer que ele estava dizendo assim: ó, eu serei aquele que vai estar governando, a mesa é minha. Eu estou aqui, mas não vou morrer aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? É igual aqui nesse endereço. O tempo está curto aqui. Nós vamos voar para outro lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Passamos por aqui, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. É que nem a tenda. Ela ia indo de lugar em lugar. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, você não se torna o que você deseja. Está vendo por quê? Olha, respondendo você que está em casa. Está vendo porque você deseja muita coisa, mas não alcança nada? Porque você até deseja, mas não é como você imagina. Eu queria que você levantasse as suas mãos e dissesse: ó, eu sou capaz, porque o Deus que me fez é capaz. Diga: eu posso, porque o Deus que me fez, a sua imagem, pode tudo. Então, irmão, hoje você tem que sair daqui para arrebentar. Hoje você tem que sair daqui revestido de poder para dizer assim: ó, não existe impossíveis para mim. Querido, Deus não é com o desocupado. Deus não é com aquele que não se arrisca. Deus é com aquele que olha no espelho e fala: pai, o Senhor está comigo, eu estou indo. E aí quando você dá um passo, Deus vai lá e ele fala assim: ó, eu vou fazer porque esse cara é atrevido, porque ele sabe quem está dentro dele. Quem foi o sucessor de Elias? Quem foi o sucessor de Elias? E o que o Eliseu estava fazendo quando foi chamado? Ele estava empurrando uma junta de bois. Ai, ele não estava desocupado. E por que ele estava empurrando uma junta de bois? A 12ª junta de boi. E não era nem a primeira, a segunda, era a última. E a fazenda era do pai dele. Mas por que a fazenda era do pai? Hoje em dia, se o pai tem uma empresa, o filho não faz nada. A fazenda era do pai, mas ele estava trabalhando. Sabe por quê, querido? Porque ele olhava para ele e dizia assim: ó, eu sei que a minha hora vai chegar. Eu estou aqui na 12ª, mas eu me imagino, eu sei onde eu vou chegar. E ó, não é ficar parado pensando. Enquanto eu imagino, eu trabalho. Enquanto eu imagino, eu vou fazendo.
Daqui a pouco passou quem? O Elias. Passou pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º. No 12º ele pegou a capa, recebe. Falou, vem e me segue. Ele falou assim, então eu estou quebrando essa junta de boi agora, vou meter fogo e eu vou te seguir. Ah, se você está comigo, diga, eu estou entendendo. E querido, no primeiro contato que ele teve com Elias, ele já olhou e falou assim, ó, eu vou ser maior que esse cara. Porque você nunca vai ser maior do que você imagina. Então se aqui você é pequeno, sua vida é pequena. Você tem que aprender que você se torna, não o que deseja, você se torna o que imagina. Para a gente terminar, fechar com chave de ouro, eu não vou ler tudo porque é grande, você lê em casa. Gênesis 30, versículo 5, conta 25, conta a história de Jacó e Labão. O Labão estava ganhando muito dinheiro, William, porque quem estava com a bênção era o Jacó. Só que o Labão que estava ficando rico. Aí ele chegou para o Labão e falou assim, ó Labão, fala o seguinte, eu estou com a minha família, eu estou indo embora, porque não está dando mais, tenho trabalhado muito para você, e eu estou indo embora. Ele falou, não rapaz, fica aí, fala quanto você quer que eu pago. É igual você trabalha numa empresa, você tem medo de entrar lá no RH e falar assim, ó, é o seguinte, por esse valor eu não fico mais. Estou precisando de um reajuste aí. É porque, sabe por quê? Você se imagina pequeno. Porque se você se imaginasse grande, você não tinha medo de pedir. A Jacó falou assim, não, desse jeito aqui não dá não. Aí falou assim, mas quanto você quer ganhar? Eu te pago. Ele falou, não, você não precisa nem me dar nada. Vamos fazer o seguinte, as ovelhinhas que nascer malhada é minha. Você vê que se tem mais ovelhas brancas aí? As malhadas é minha. O restante fica tudo. Se nascer uma malhadinha, é o meu salário. Aí o Labão falou assim, fechado. Só que o Labão pensou que ele era esperto. Aí sabe o que o Labão fez? Foi lá, pegou todas as ovelhas malhadas e colocou em outro lugar. Ele falou, quero ver nascer malhada. Deixou só as branquinhas, duvido nascer. Aí ele falou assim, ah é? O Labão está pensando que... Levanta a mão. Aí daquele que pensa que vai dar um chapéu em alguém que tem o Espírito de Deus, irmão. Tem gente que pensa que vai dar chapéu em quem tem o Espírito de Deus, não dá. Ela fala, ele levou as malhadas, não tem problema não. Quando o Jacó levava as ovelhinhas para beber água, ele pegou um pedaço de galho e uma parte ele pegou a faca e deu uma descascada, ficava uma partinha branquinha, uma mais escurinha, uma branquinha mais escurinha. E quando elas iam beber água, ele colocava na água, e elas bebendo água e olhando para o quê? E ficava imaginando aquelas cores. E depois que as ovelhinhas saíam daí, elas iam o quê? Ter relações com as outras ovelhinhas. Só que com o que elas iam ter relação? Com a coisa na cabeça. Ah, era pretinho, branquinho, pretinho, branquinho, pretinho, branquinho. Aplaude aí, só se você pegou o mistério. O que vai nascer? Malhada! Mas ela é branca. Não, querido, vai nascer malhada, porque é o que ela imagina. É como você imagina na sua alma que se torna. Aí você fica aí imaginando, não vai dar certo, não vai dar certo. Ah, eu sabia, esse casamento não dá certo. Ah, esse meu filho é só por Deus. Ah, Jesus, é por isso que nada dá certo para você. Mas quando você começar a falar assim, eu sou a imagem do Senhor. Satanás, você não vai transferir. Eu sei quem eu sou. E eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria falar mais, mas o tempo não permite. Romanos capítulo 12 é sensacional, porque vai falar exatamente disso. Transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso. E não se deixem moldar por esse mundo, porque o mundo quer transfigurar a imagem que nós carregamos. Quem está entendendo o que eu estou falando? 20 anos atrás, irmão, você olhava na rua, você sabia quem era um crente e quem não era. Hoje está difícil. É porque cada dia que passa, o mundo está tentando entrar dentro da igreja. E a gente não pode permitir. A gente precisa continuar sendo aqueles que revelam a imagem do Senhor. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Está entendendo? Não importa se o mundo está reconhecendo ou não. Não importa, irmão.
importa é que Deus me fez como Ele é. Quem está entendendo? E diga assim: eu nasci com essa missão. Com essa missão. Qual é a missão? Eu vou refletir a imagem do meu Deus. Quem vai fazer isso? Você vai fazer isso? Olha para o seu irmão e diga assim: ó, Deus conta com você. E ó, hoje você não vai sair daqui para ficar pensando coisa ruim, não. Levando preso, cativo, todo pensamento que se levanta contra Deus. Ah, aquele pensamento, sabe? Que você vai acordando de manhã e fala assim: ah, o dia vai ser difícil. Você fala assim: pega ele e prende ele. Ele fala assim: não, o meu dia vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu sou a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir o nome do Senhor.